pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a equivalência de fluxos de caixa. Mas o que seria equivalência? A equivalência de fluxo de caixa, ela vai ocorrer quando diferentes fluxos de caixa tiverem o mesmo valor presente a uma determinada taxa de juros. Mas o que é o valor presente? O valor presente de um fluxo de caixa é a soma dos valores atuais de cada termo que compõe o fluxo, analisado sempre na data zero. Vai ser a nossa data focal. Então, assim, se eu tiver o fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2, fluxo de caixa 3, eu vou dizer que eles são equivalentes quando eu conseguir que o valor presente de todos os fluxos de caixa sejam iguais, sendo também que a taxa de juros deve ser a mesma. Bom, agora nós temos um diagrama no fluxo de caixa. Nós temos o CO, C1, C3, C4, CN e assim por diante. Eles são capitais referidos às datas 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O que nós vamos precisar agora é determinar o valor presente. O símbolo do valor presente é o PV. Nós vamos chegar nessa seguinte fórmula. C0, o que é o C0? É o capital na data 0, ou seja, na data de hoje, mais o C1 sobre 1 mais I elevado a 1, mais o capital 2 sobre 1 mais I elevado ao expoente 2, e assim por diante. Notem que todos aqueles expoentes, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, vai ser dependendo o que eu tenho no meu fluxo de caixa. Se foi o mês 1, mês 2, mês 3, ou se foi trimestre, quadrimestre e assim por diante. Agora, nesse exemplo, determinar o valor atual do fluxo de caixa a seguir, utilizando a taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos. Então, nós temos o nosso fluxo de caixa, onde nós temos os meses 1, 2, 3 e 4, e nós temos os capitais. Na data 0, data hoje, R$500, na data 1, 300, 600 na data 2, no mês 2, 800 no mês 3 e 400 no mês 4. O que nós devemos fazer agora, então? Trazer a nossa fórmula. O que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o valor atual. Valor atual e valor presente são sinônimos. O que significa? Que nós vamos trazer aqueles capitais 300, 600, 800 e 400, que é o valor futuro, quer dizer, é o capital que vai ser recebido ou pago no futuro. Nós vamos trazer para a data focal de hoje, o tempo zero. Bom, o CO, ou C0, será os R$500, mas substituindo o C1 é o capital 1, 300, o C2 é o capital 2, C3 é o capital 800 e o C4, lá no mês 4, qual é o capital que nós temos? O 400. Tudo sobre 1 mais I. A nossa taxa é o 2%. Divide por 100, fica 0,02. Bom, agora os expoentes. 1, porque nós temos o mês 1, expoente 2, porque é o mês 2, expoente 3, porque é o mês 3, expoente 4, porque é o mês 4. 500 mais 300, 1 mais 0,2 elevado a 1 é 1,02.
Nesse passo, nós estamos somando o 1 com a taxa. O próximo passo vai ser o quê? Calcular cada uma dessas potências. 1,02 elevado a 2 é 1,0404. Vamos deixar combinado que nós vamos utilizar 4 números após a vírgula. O quarto número, nós já vamos fazer o arredondamento de dados. Feito isso, o que significa o traço da fração? Uma divisão. Então, nós vamos dividir. Mantenho 500 e vamos dividindo. O 300 pelo 1,02, o 600 pelo 1,0404 e assim por diante. O próximo passo vai ser somar todos esses capitais, achando o valor presente de R$ 2.494,23. Então, todos esses capitais de 500, 300, 600, 800 e 400 reais, nós trouxemos para a data zero. O 500 já estava na data zero. Nós trouxemos os outros capitais. E somando todos esses capitais, nós achamos o valor atual ou o valor presente, R$ 2.494,23. Uma loja vende determinado produto nas seguintes condições: uma parcela de R$ 120 de entrada, mais 3 parcelas de R$ 80 no final de 30, 60 e 90 dias, respectivamente. Qual o valor à vista do produto se a taxa de juros compostas cobrado é de 6% ao mês? Então, nós podemos fazer o diagrama do fluxo. 120 é de entrada, então é na data focal zero. Mais 3 entradas de R$ 80 em 30, 60 e 90 dias. Mas como a nossa taxa está ao mês, nós já transformamos aqueles dias para meses. Mês 1, 2 e 3. O que está sendo solicitado? Qual o valor à vista? O valor à vista é trazer todo aquele capital futuro para o valor de hoje. Então, nós estamos calculando o valor presente, o PV. Utilizamos a fórmula. Substituímos o C0 por 120. Cada um dos capitais, eles são iguais, então, ó, 80, 80 e 80. A taxa é 6%, divide por 6, por 100, dá 0,06. E soma com 1, vai dar 1,06. E os expoentes agora? Como nós temos mês 1, 2 e 3, vai ser expoentes 1, 2 e 3. Resolvendo agora a potenciação. 1,06 na 1 é 1,06. 1,06 na 2 é 1,1236 e 1,06 na 3, 1,1910. Próximo passo, o que significa o traço da fração? Divisão. Então, nós vamos fazer aquelas divisões que nós temos ali. E depois, somamos todos os valores, achando R$ 333,84. Esse é o valor à vista, então, do produto, ou o valor presente. Mas nós também temos que lembrar que a importância e a utilização dos fluxos de caixa residem em várias opções, como pagamento de empréstimos e como critério de escolha de alternativas. Por exemplo, numa loja de veículos usados, são apresentados aos clientes 2 planos para pagamento de um carro. O plano A, 2 pagamentos, um de 500 no final, de 1.500, desculpa, no final do 6º mês, e outro de 2.000 no final do 12º mês. E depois nós temos o plano B. Bom, a pergunta é, sabendo-se que a taxa de juros do mercado é 4% ao mês, qual o melhor plano de pagamento? Aqui nós vamos considerar o melhor plano de pagamento para o cliente, fazendo o fluxo de caixa do plano A.
1.500 e 2.000 serão os pagamentos. O primeiro é no final do 6º mês e o outro no final do 12º mês. Utilizamos, então, agora a nossa fórmula. Vamos fazer direto. Não temos entrada, então o primeiro capital é 1.500 e o segundo é 2.000. A taxa é 4%, eu divido por 100, 0,04, somado com 1,04. Porém, agora nós temos que cuidar dos expoentes. O primeiro pagamento é na data 6 e o segundo na data 12, então cuide dos expoentes. Resolvemos as potências, lembrando 4 números após a vírgula, o quarto número já é feito o arredondamento de dados. Feito isso, procedemos com a divisão e após a soma. Então, o plano A, que era um pagamento de 1.500 no 6º mês e outro de 2.000 lá no 12º mês, nós trouxemos esses dois pagamentos para a data focal 0, a data de hoje, o que equivale a R$ 2.434,71. Percebam que, se eu somar o 1.500 com o 2.000, que seriam os pagamentos, nós achamos o quê? R$ 3.500. Mas como eu estou trazendo para a data 0, eu estou fazendo uma descapitalização desses capitais. Agora, nós vamos fazer o fluxo de caixa com o plano B, porque nós temos que fazer uma comparação. O que diz o plano B? 3 pagamentos iguais de 1.106, de 2 em 2 meses, com início no final do 2º mês. Então, fazendo o fluxo de caixa. Os 3 pagamentos de 1.106, sendo que inicia no final do 2º mês e é de 2 em 2 meses os pagamentos. Então, começa no final do 2º mês. 2 meses, vai para o 4º mês, mais 2 meses, 6º mês. Temos o fluxo de caixa. Agora, estes capitais, nós vamos trazer para a data focal 0, a data de hoje, utilizando a nossa fórmula. Estamos fazendo direto. Cada um dos capitais é 1.106. A taxa de juros, tanto para o plano A para o B, é 4%. E agora, cuidado também com os expoentes. Como vai ser pago no mês 2, 4 e 6, os expoentes serão 2, 4 e 6. Efetuamos a potenciação, 4 números após a vírgula. Após isso, a divisão. E agora, a soma. Achamos R$ 2.842,12. Bom, agora, o que nós temos que fazer? Qual que era a pergunta mesmo? Qual o melhor plano de pagamento para o cliente? O quanto que nós achamos para a opção A, para o plano A? No plano A, nós encontramos que o valor presente é 2.434 e no plano B, 2.842. Então, analisando esses dois valores, 2.400 para 2.800, o mais atraente do ponto de vista do consumidor será o plano A. Então, a equivalência de capitais ela é muito útil para fazer esse tipo de comparação.